transmissão ao vivo, desgraçado. Tem alguma coisa? Clica. Opa, meu filho, tá me vendo? Tô ouvindo. Tá me O ouvindo de ruído boa? tá. Tô ouvindo de boa. Aqui tá muito ruído? Nenhum. Nenhum, beleza. E ele? Eu tô tocando, mas não sei como é que funciona isso aqui. Tem que... Ó, o Gustavo apareceu aí, tem que chamar ele. Eu chamei tu e ele. Solicitação pra participar. Cara, tá aqui. Tá tremendo aqui. Eu não sei como é que faz essa porra aqui. Deixa eu ver se acerta aqui. É, eu acho que só tu consegue. Fazer o quê? Gustavo, tu tá... Convidar? se você Aqui tá tá aí, falando Gustavo, você convidado. tá vendo a gente. A parte superior diz assim, ao vivo, tu clica nela e pede pra entrar. Aí João responde se sim ou se não. Pronto, convidado de novo. Convidei ele, peraí. Opa! E Agora. aí? Deixa eu Só tá com a Tá mudar câmera parecendo uma aqui. errada. caixa, tu, pô. Tá parecendo uma caixa, tu. Isso, agora sim. Agora. É a caixa pra segurar o celular, pô. Ah, tá. E aí, como é que vocês Saudade de estão? vocês, cara. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Só tô Tudo tranquilo também, graças a Deus. Coisa boa. Vou pegar minha cola organizando. aqui. Tem um pessoal entrando aí já, velho. Pois é, já é 8 horas. 8h01, na verdade. Nós é que estamos É, atrasados. é É, verdade. Eu tenho que resolver aqui uma. Gente, antes de mais nada, desculpa aí qualquer pessoa que estiver assistindo, que a gente nunca fez esse negócio, é a primeira vez, então podemos apanhar. Exatamente. Eu tenho todos que arrumar principiantes. aqui uma forma de do meu celular ficar em pé, bicho. Porque o meu fone de ouvido fica bem baixo, aí ele fica completamente em falso. Vamos aí. Vou pegar uma sandália de Matheus pra tentar equilibrar aí, É ó. isso aí, cara. Tecnologia, cara. Beleza. É, pronto. Tá de Agora sim. boa? Tá tranquilo, agora tá de boa. Então deixa eu começar falando uma coisinha. Ah, Para o pessoal que está entrando aí na live e para todo mundo que está acompanhando a gente debater um pouco entre a gente, nós, mestres anciões, para o que a gente podia fazer para ajudar a comunidade de RPG no Instagram e tal. E a gente chegou a essa conclusão, inclusive quem propôs ela foi Cliver, que participa de alguns grupos aí que debatem RPG, ele sentiu que, tá? Estão dizendo aqui que o meu áudio tá ruim. Vira esse bicho é, aqui, tá um perto dele, pouco estranho teu áudio, João. vê se fica melhor. Ficou melhor? Não, Alô, 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 alô. tá do mesmo jeito. Eu acho que tem mais relação com a internet, porque tu também tá meio sem Ah, é, né? ligado. É. É, então deve ser. É porque a internet aqui, eu tô em Glória do Goitá e a internet aqui é meio ruimzinha. Não, o menino tá dizendo que é mais travado por causa da internet, provavelmente. É, mas tá de boa. Vamos lá. Sim, o que eu tava falando é porque a gente não tem como aumentar, não. A gente, Clive participa de alguns grupos e ele viu que muita gente tem dificuldade em entender. Ele pode explicar até melhor do que eu, mas tem muita gente que tem dificuldade de entender bem como é que funciona RPG. Tem gente que está querendo entrar no hobby, não sabe muito como fazer. Então a gente pensou em começar uma conversa entre a gente para explicar às pessoas, desde o princípio, o que é o RPG como um todo. Claro que a gente tem um modo muito particular de jogar RPG. A gente tem nossos próprios gostos, nossos próprios preferências, né? Mas a gente vai tentar abranger o mais aberto possível e o mais básico possível, que é para as pessoas poderem ir aos pouquinhos caminhando nessa trilha com a gente até chegar a um ponto onde ela pode ela mesma começar a decidir o que, é que ela quer, o que, é que ela gosta e o que ela não gosta. Mas deixa eu falar, porque eu acho que ele sabe mais que eu. Manda bala aí. É,
Nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, as pessoas debatem RPG com certa frequência, inclusive existem grupos grandes de membros. E a pandemia acabou revelando um interesse de um número maior de pessoas a respeito do tema. Então essas pessoas entram nesses grupos e começam a buscar informações a respeito desses primeiros passos para você conseguir jogar RPG. Você, quando quer participar de algo, você não quer entrar completamente verde com aquele comportamento característico de quem não sabe o que está fazendo. Então você quer ter algum embasamento prévio para poder iniciar com segurança. E diante do surgimento dessa necessidade de inúmeras pessoas pedindo para que demonstrássemos coisas a respeito do RPG, como se começa, quais são as características, como é que se desenvolve o jogo. Então, acaba que eu percebi a necessidade de fazer uma espécie de tutorial, né? Nós vamos, conversando aqui com vocês, desenvolver essa introdução básica para o RPG e vamos dar continuidade nos aprofundando a cada semana. Vamos estar toda quarta-feira estaremos reunidos aqui com uma live semelhante a essa e vamos instruir as pessoas que têm essa carência, essa vontade, esse desejo de aprender como se joga RPG. Alguma coisa a colocar, Gustavo? Além de a gente conversar também sobre temas que envolvem RPG, que não sejam necessariamente para ensinar ou algum tema mais, digamos, didático em relação ao próprio jogo. Temas que sejam relevantes, lógico, no âmbito do RPG. E é por isso que nós vamos começar por aí. O que quer dizer RPG? O que é o RPG? RPG é uma sigla em inglês que quer dizer jogo de interpretação de personagens. Então, em essência, nós vamos ter elementos de diferentes culturas nesse hobby. Nós vamos ter, como o próprio nome sugere, uma parte de interpretação, né? Porque você vai estar naquela experiência vivendo um papel, mas você vai ter também elementos de jogo, que são as formas de se resolver quem teve sucesso ou não nas coisas que decidiu fazer. Tudo isso roda em cima vamos chamar de um sistema, de uma plataforma, né? Mas mais tarde a gente vai explicar isso direitinho ainda nesse vídeo. Cada coisa dessa, né, a gente posteriormente vai tentar esmiuçar os detalhes e tal, mas assim, é isso aí, vai dizendo aí. E tudo isso roda em cima de uma estrutura, né, que tem como parte um conjunto de regras e como uma outra parte, uma história que um dos jogadores vai desenvolver para que as pessoas possam se integrar nela. Ajuda aí, João. Tem umas coisas aqui, a gente dividiu de uma forma que eu vou tentar seguir uma linha de tópicos para tentar facilitar destrinchar essas coisas. A gente dividiu o seguinte: primeira coisa, os pilares do RPG, ou seja, não os pilares de como a gente vê em D&D, mas assim, os pilares que a gente tentou dividir para poder explicar melhor. O primeiro desses pilares que a gente colocou é a virtualização. Então, tipo assim, no RPG, a função, o que você quer com o RPG é colocar os jogadores em um mundo de fantasia. Um mundo, não de fantasia não, um mundo ficcional, certo? Porque esse mundo pode ser até um mundo, uma verossimilhança muito grande com o mundo real. Mas ele não é um mundo que existe. Então ele é um mundo ficcional, porque ele vai ser construído ali naquele momento, né? Mas ele, querendo ou não, ele é uma virtualização. Ele não é algo que existe real. Ou seja, não é
Em RPG ninguém vai agir como o personagem do jogo. A pessoa não vai, até não é incentivado a ver, por exemplo, interações físicas entre os jogadores. Tipo, ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai precisar tocar ninguém, nada disso, certo? Entretanto, se carrega uma coisa, que é o segundo pilar, se carrega uma coisa que acontece sim dentro do jogo de RPG, que é a interação social. Então, quando os jogadores e os personagens do mestre lá, as pessoas que estão jogando o RPG, elas estão nesse mundo virtualizado, elas interagem socialmente entre si. Elas vão agir como se fosse o personagem dela. É um passo além, para quem costuma ver jogos de videogame, do jogo de videogame. Assim, no jogo de videogame, você tem normalmente uma figura, que é o seu avatar, que existe naquele mundinho. E você controla o personagem fisicamente, no sentido de ele poder se mover e tal, e até tomar algumas decisões dele quando ele fala e tal. Mas quando você está jogando RPG, você vai um passo além disso, porque você vai literalmente dizer tudo que o seu personagem vai fazer, tanto física quanto mentalmente, como ele pensa, o que é que ele faz, o que é que ele age, certo? Vocês têm alguma coisa para comentar sobre esses dois pilares? Porque eu pulei um pilar e nem deixei ninguém falar, né? Eu sou horrível. Não, vai falando que quando tu terminar o terceiro pilar, a gente faz um... Beleza, se quiser me interromper, Inclusive, já que tu interrompeu aí, quero agradecer aí todo mundo que está entrando na live, né, acompanhando a gente aqui. Sejam muito bem-vindos. E é isso Verdade. aí. Cheiro para todos que eu conheço e para também o pessoal que eu não conheço. E o terceiro pilar seria o jogo. Que isso é um jogo. E onde é que entra essa parada do jogo? Conhecimento comum, as pessoas normalmente, elas enxergam o jogo, no nosso mundo, na nossa realidade pelo menos, como uma coisa de disputa. A coisa que eu mais ouvi na minha vida, quando eu vou tentar explicar alguém RPG, é a pessoa me perguntar assim, tá, mas quem ganha? E isso é uma coisa que é muito complicada quando você tenta explicar para alguém que RPG é um jogo, porque não é para ninguém ganhar. Não no sentido que a gente está acostumado, fulano ganhou de cicrano perdeu, não é bem por aí. A ideia é você contar uma história em conjunto. O narrador e os jogadores, eles vão se juntar e vão construir uma história em conjunto. Como se fosse você contar uma historinha para alguém, só que essa pessoa vai estar vivendo aquele personagem na história. Mas ele é um jogo. De forma revolucionária, ele é um jogo. Por quê? Porque tem decisões nele, tem coisas e conflitos que, para serem resolvidos, eles precisam ser levados a algum tipo de solução aleatória. Alguma coisa que, com maior ou menor grau, ela permita a falha ou o sucesso de forma aleatória. Então ele é um jogo, ele é uma interação num mundo virtualizado. O conceito de jogo em si, ele é uma interação, é uma realidade fictícia dentro de um mundo que tem regras específicas, e dentro desse mundo você resolve as coisas através de algum tipo de aleatoriedade. Então esses são os três pilares que a gente conseguiu dividir para tentar explicar inicialmente o que é uma coisa tão fácil, de verdade, de você fazer, mas tão difícil de explicar, que é o RPG. Porque eu digo a vocês, você pega uma criança e você começa a narrar para ela, e ela automaticamente, naturalmente, ela entra no jogo. Se qualquer pessoa de vocês aí que tiver um filho, um irmão mais novo, ou alguém, ou seja, uma pessoa mais nova, que você chegar para ele e começar a contar uma história e dizer assim, olha, o caçador entrou na floresta, atrás do coelhinho perdido, e aí ele ouviu um barulho, mas ele passou direto. Aí o menino fala, não, ele foi lá ver. Então, tipo, é natural da criança ela querer dizer como é que aquele protagonista vai agir. É tão natural que ela faz. Então, tipo, é fácil a pessoa que começa a jogar RPG saber o que ela tem que fazer. Ela pode não saber todos aqueles meandros e regras e matemáticas e coisas do tipo, mas a essência da parada, ela sabe. A gente aqui, para explicar isso para alguém é muito difícil. Mas, bom, é vocês. Fala aí. Em resumo, para tentar resumir tudo do que vocês disseram até agora e também para os que chegaram após tentarem entender, RPG nada mais é do que um jogo de interpretação de papéis onde pessoas vão se reunir num espaço, seja ele virtual ou físico, para tentarem juntos construírem uma história coletiva de forma imaginária, certo? Sim. Só que essa história coletiva, por haver interações sociais
entre os próprios jogadores, entre os jogadores e outros personagens ficcionais, é necessário que haja um sistema de regras para reger todo esses conflitos que vão existir durante o jogo em si, entendeu? E é basicamente isso. A verdade é que é muito fácil exemplificar isso para nós brasileiros. Porque todos nós, ou pelo menos a grande maioria, assistimos novela. Sim. E assistindo novela, ou uma série, ou um filme, todos nós temos esse impulso de torcer pelos personagens. Nós queremos entrar naquela história e tomar decisões por ele. E quando ele não toma a decisão que nós achamos que é mais acertada, a gente chama ele de burro. Como um filme de terror que a pessoa vai pro escuro, todo mundo diz, por aí não, sei vai não, porra. Por aí não, cara. Aí, o RPG permite a gente entrar lá e tomar decisão pelo personagem. Ao contrário de filme, série, novela. Então a gente passa a ter a gerência do comportamento do personagem. É como se fosse uma novela interativa, né? Exatamente. Então aí o ponto de partida, né, da compreensão do que é o RPG é você imaginar que você vai viver uma história semelhante a uma novela, filme, ou até mesmo um seriado, que talvez o seriado e novela sejam os que mais se encaixem pela característica de ser uma história longa. E filme E também, você mas vai a gente falar vai explicar a controlando diferença disso aí. Pois não, João? Eu tô dizendo, e filme também, mas a gente vai explicar depois a diferença disso aí. Porque, tipo, aqui, fugindo um pouco do coisa, mas um filme é mais um one shot e uma novela, uma seriada é mais uma campanha. Mas aí depois a gente entra nesses meandros aí. Nesses meandros. Né? Inclusive, é quando a gente fala a respeito do controle da história que a gente precisa entender como esse controle acontece. Nós temos elementos que compõem o RPG. E um elemento, nós classificamos ele como plataforma. Por que a plataforma? Porque Como encaixa muito bem o nos dois. Gustavo falou um pouco antes. Não entendi. Tô dizendo, como o Gustavo falou um pouco antes. Pode falar aí. É como a gente chamou, foi plataforma, porque se encaixa com as duas tecnologias. Uma é reunir seus amigos em torno de uma mesa. Então nós estaremos em torno de uma mesa jogando o RPG. Quando isso não é possível, porque as pessoas envolvidas no jogo não moram fisicamente próximo, ou estão impedidas por algum outro motivo de se reunir fisicamente, então existem plataformas online por onde você pode jogar, cada um na sua casa, mais ou menos como estamos fazendo aqui, né? Através ou de uma videoconferência ou de uma conferência de áudio. Alguns fazem até um RPG por texto, né? E vão conversando em WhatsApp, Telegram e outras tecnologias. Né? Quanto mais a tecnologia surge, né, as pessoas vão adaptando elas, porque já tem... Um tempo atrás tinha o pessoal que jogava aquele play by e-mail, que jogavam por e-mail, né, como se fosse por correspondência, as pessoas mandavam as ações dos personagens, não sei o quê. Tem o pessoal que joga por WhatsApp, ou WhatsApp ou qualquer Discord, ou qualquer desses telemensageiros que o pessoal fala que manda mensagem e vai todo mundo interagindo por ali. Eu já vi, usando isso aí para explanar um pouco mais, eu já vi um lugar onde você escreve como se fosse uma história, era uma plataforma, tipo um site, e você escrevia uma história, como se fosse um blog, mas que as pessoas elas tinham um movimento para escrever a história. Como se fosse assim, o narrador descrevia o cabeçalho daquele capítulo, e aí os jogadores eles tinham ações para escrever parágrafos daquele texto até completar o texto todo, e aí seguiria para o próximo capítulo do que for como se fosse um livro. Bem, sim, existem, quanto mais formas, mídias surgem, mais a gente vai adaptando essa ideia, por isso que é importante entender o que é a ideia,
porque ela pode se adaptar para vários nichos de plataforma, de forma de se usar, né? Inclusive, eu acredito que ainda hoje exista, né? Mas eu vou falar do tempo que eu acompanhei isso, né? Eu era bem mais novo e Não, vamos falar assim tinha... não, pô. Vamos falar assim não, porque a galera vai entender que o cara é careca com a barba branca vem querer dizer que não é velho. Vai, fala essa porra. Pô. Existia uma aventura solo, que eram revistas ou livros onde você poderia jogar sozinho. Um Tem até livro, hoje. Tem. um livro contando uma história onde ele lhe dava alternativas pré-definidas, então você não era tão livre assim para determinar suas escolhas, mas ainda assim você tinha dentro de uma gama um conjunto de escolhas É o onde livro-jogo, né? isso, onde você, de acordo com as escolhas que fazia, ia tendo o destino determinado do seu personagem. Entretanto, eu quero um ponto aí, que aí entra uma das minhas implicâncias. Eu sou um cara que eu sou um amante de livro-jogo. Eu comprei todos os livros-jogos que eu tive acesso no começo, lá na Livro 7, lá em Recife. Eu tenho um monte deles. Os que a Jambô lançou agora recente também, eu tenho também. Só que assim, isso não é RPG. Uma das coisas que a gente definiu um pouquinho ali antes, e que é importante, é aquela coisa do você vai interpretar um papel. E na hora que você está lendo um livro, e o livro diz o que você pode fazer, o que você não pode fazer, que você não tem como tomar uma decisão que não esteja ali pré-escrita, automaticamente isso para mim não é RPG. Do mesmo jeito também que eu discordo, isso é uma particularidade minha, tá? Eu não tô dizendo assim. Eu discordo também quando o pessoal fala de RPG de computador, RPG de videogame, tá? Assim, isso aqui é um RPG tal, tipo, Assassin's Creed é um RPG. Não é RPG. Porque pegue, a primeira coisa que o Cliver falou foi, a sigla RPG vem de Role Playing Game, jogo de interpretação de papel. E quando você está jogando um Assassin's Creed, você não está interpretando o papel do cara, você está controlando um avatar. Você não está interpretando o papel dele. É um jogo que tem elementos, né? De RPG, mas não necessariamente. Assim como o próprio livro-jogo, ele é uma excelente ferramenta para inserir alguém nesse tipo de universo. Porque ele carrega muitos elementos de um jogo de RPG. Isso eu estou dizendo, não dizendo que entenda. Eu só estou dizendo que o livro-jogo não é, na minha concepção, RPG. Mas eu acho que o livro-jogo, e foi para mim, o livro-jogo é uma ferramenta excepcional. Se você tem um amigo que você queria dizer ele assim, bicho, vamos jogar comigo, ele fala, não sei, isso aqui e tal. Dá um livro desse para ele. Diz assim, velho, lê isso aqui, vê se tu gosta. E depois que ele vier, meu irmão, isso aqui é massa, mas agora imagina isso, tu podendo fazer do jeito que tu quiser. Vem jogar comigo, que é basicamente isso aí. Porra, é massa demais, velho. Eu concordo. O RPG, ele abrange muitas possibilidades que eu acredito que nenhuma outra mídia hoje é capaz. Não existe jogo de computador ou de console. Opa! Calma aí, que a sandália do menino quase voou aqui. Não existe jogo de computador capaz. O suporte aqui. Não existe jogo de computador. Opa, de novo. Não existe jogo de computador ou qualquer outra mídia, livro-jogo, que simule o que o RPG é capaz, né? Porque quando pessoas se reúnem para jogar RPG, essas determinadas pessoas podem criar a história que elas quiserem, da forma que elas quiserem, e nada é capaz de superar a imaginação que a gente pode criar. As histórias que podem criar e sair da cabeça. Nenhuma outra coisa, computador, qualquer tecnologia, hoje, pelo menos, é capaz de criar como a mente humana. Precisamente. Nem o algoritmo da Netflix. Nem o algoritmo da Netflix. Mas veja só, quando a gente fala de criar alguma coisa para jogar, o nosso próximo ponto é quem nos dá parâmetros para que isso seja criado, né? Nós temos um sistema. Quando nós vamos jogar um RPG, nós escolhemos um sistema
que vai atender melhor às nossas necessidades. O João já falou superficialmente no início que pode ser uma aventura fantástica, né? Numa fantasia medieval. Nós podemos jogar aventuras espaciais, no Velho Oeste, por fim. Os inúmeros temas que existem podem ser jogados. E o sistema nos ajuda a ter regras para que aquilo fique mais fluido, né? Mais fácil de ser jogado. Então o sistema ele nos presta essa assistência, um arcabouço de regras que vai nos direcionar para construir personagens, construir aventuras e resolver conflitos, né? Quando você vai fazer qualquer ação, sendo ela de combate ou não, você está ali resolvendo algo. E esse algo precisa de um conjunto de regras para ser resolvidos. Conjunto esse que está presente no nosso sistema escolhido. Dentre nós... E cada um tem estilo de jogo, né? Cada coisa que você for fazer, ela pode ter um sistema diferente que vai valorizar ou apontar o que vale a pena para aquilo. Por exemplo, dificilmente um jogo de horror ele vai usar o mesmo conjunto de regras de um jogo de aventura e fantasia. Porque, por exemplo, num jogo de aventura e fantasia, ele tem tendência a permitir que os personagens que estão dentro dele tenham uma sobrevida maior. Ou seja, eles podem se arriscar mais, certo? Porque eles são heróis, eles são super seis ou algo do tipo. Enquanto que num jogo de horror, para que ele exista e que o medo seja passado, os personagens não podem ser super poderosos. Então, as mecânicas elas precisam mudar, às vezes, para adequar essas situações. Imagina, por exemplo, você tentar fazer um filme de terror, tipo... Só porque eu tô com essa referência na cabeça, mas imagina você tentar fazer um filme de terror do tipo Alien, mas tira a Ripley, que era a protagonista do filme, e coloca o Superman, Kal-El. Sabe quantas vezes você ia sentir medo do Alien, você sendo Kal-El? Zero. Zero vezes. Porque, tipo, é o Superman, cara. Aquele Alien pode chiar, pode fazer o que quiser, pode chorar, pode... Não interessa, velho. Não vai conseguir botar medo do Superman. E nem quem tá assistindo. E quem tá assistindo que sabe que é o Superman faz. Menino, não chia não, Alien. É melhor tu correr pra outro lugar, porque aqui não vai dar pra tu. Exatamente. Cada sistema tem uma proposta para a qual ele foi criado. Se é um sistema de horror, ele vai trazer elementos para que os jogadores sintam medo, sintam apreensão, para que o próprio sistema coloque ele em situações difíceis que ele vai ter que tomar atitudes, digamos, que vai demandar dele uma perda ou atitude difícil, uma situação em que ele vai ficar de saia justa, digamos assim. Então, assim, já Dungeons & Dragons, como o João disse, é um sistema onde os personagens são heróis. Então, eles se arriscam mais, são seres que vão lutar contra dragões, contra demônios, contra seres que, para nós, meros humanos, seriam muito poderosos. Entendeu? Então, cada sistema ele vai trazer elementos para a proposta que ele propõe. Para exemplificar, nós podemos criar comparações. Imagine que no mundo real nós temos policiais, bandidos, né, pessoas que costumam ficar incapacitadas se levam um tiro. Certo? E se você quer transmitir essa sensação de risco, então você tem que ter um sistema que não permita que o personagem resista a 10 tiros. Porque senão, em vez de você ter o medo, aquele suspense que um filme costuma normalmente trazer pra gente, aquela tensão, risco de morte, o jogador vai sentir que é o John Wick.
E vai Eu- sair por aí matando todo mundo. Aí o João é um belo exemplo disso. Eu sou o Você, próprio. você se sente super poderoso. Então, na hora de você escolher o sistema, você tem que pensar muito bem qual é a proposta da aventura. Mas isso é um pouquinho mais pra frente, porque é papel de um jogador específico que vamos comentar sobre ele. Vamos comentar já já, exato. Isso. Inclusive, Agora, alguém aqui no chat deu a ideia de, ao final, a gente dar opções de sistemas para o pessoal que está iniciando. Certo. foi No Paulo. final, vamos fazer o seguinte, Foi Paulo, foi? vamos no final, vamos no final abrir para conversar um pouquinho com a galera, perguntar o que é que eles querem, ver o chat, porque assim, eu não sou muito bom de mexer nisso aqui, mas eu vou tentar enxergar o que o povo está falando, né? A gente vai trocando as ideias aqui. Vocês conseguem ver o que o povo está falando aqui no chat? Também conseguem? Eu tô conseguindo ver. Pronto, então tu sabe vender esse negócio mais que eu, porque eu sou horrível nesse negócio. Inclusive, Tudo se bem. você passar o dedo, desce, você consegue ler mensagens antigas. Pronto, isso eu já não sabia. Isso aí, ó. Tô vendo aqui. Aí, Boa. tu sei não, viu? Olha, tu, Vamos lá. como novinho, tu tá horrível, Gustavo. É, Eu tô dando 10-0 em tu. quando a gente vai para o sistema vai nos mandar fazer avaliações para medir o índice de sucesso de nossas ações. Sejam elas paquerar com alguém dentro do jogo, isso é perfeitamente natural. Vão existir personagens e interações sociais ocorrem. Como também confrontar alguém, vencer um inimigo, derrotá-lo, está no mesmo espectro de avaliação de sucesso. São coisas que são chamadas de testes, certo? Você vai fazer teste disso, teste daquilo. E quando você faz esses testes, você precisa de um elemento de aleatoriedade. Esse elemento pode variar de acordo com o sistema escolhido. Na sua grande maioria são dados. Existem alguns que usam cartas de baralho, né? E outros elementos qualquer. É um conjunto de regras de um sistema é meio imprevisível para a gente sair aqui citando todas as possibilidades. Mas os dados são os mais comuns. E esses dados, eles são de vários lados. Nós já estamos habituados a usá-los em outros jogos de tabuleiro que normalmente nós usamos. Por exemplo, o Ludo. Se a gente for jogar Ludo, nós vamos ter que usar um dado de 6 lados. Ele é um cubo normal. Ele vai de 1 até 6 e você joga para ver quantas casas anda. Certo? Como esse é o dado mais comum e todo mundo já conhece ele, então vou usar ele como exemplo. Ele é o D6, porque ele é um D de dado, 6 de número de possibilidades de resultado. Além do D6, nós temos um menor, que é o D4, e o restante são maiores. D8, D10, D12, D20. E algumas variações. D30, D100, e por aí vai. Por aí vai. Você pode ter os dados sendo jogados de forma individual ou em conjunto para conseguir determinados resultados. Uma moeda pode ser um D2 também. Uma moeda pode ser um D2. Né? Então, Olha, inclusive, assim, o Clipper está expondo muito bem. A gente está falando dos dados porque são, como ele disse, a coisa mais comum. Mas assim, o que é importante aqui é entender que o sistema ele vai te entregar uma estrutura, alguma mecânica, onde usando muita ou pouca aleatoriedade, você vai verificar se o que você quer fazer acontece ou não acontece. Então, assim, a estrutura básica é essa. Entrar mais fundo nisso, a gente vai entrar bem para explicar todos os dados e coisas tipo. Até porque, por exemplo, tem jogos que tem dados específicos do jogo. Tem um jogo, por exemplo, que foi da Fantasy Flight, que de Star Wars saiu faz um tempo. Fronteiras do Império. Fronteiras do Império, que ele tem um dado que é semelhante a um D6, um dado que é semelhante a um D12, mas que ele não tem 12 faces. Ele não tem 12 faces, ele não tem 12 resultados. Ele tem, tipo, resultados diferentes que às vezes se repetem, às vezes não. Então é um dado super
específico para aquilo. Então, tipo assim, não dá nem para fazer um comparativo dele com um D12 normal, porque ele é totalmente diferente, entendeu? Gustavo, Oi. alguma coisa? Não, por enquanto podem continuar. Isso posto, eu só preciso fazer mais uma observação. Cada personagem vai ter uma ficha. E essa ficha vai dar os parâmetros para que ele use os dados adequadamente. Então, vamos nos aprofundar nisso. Mas o mais importante para poder jogar é que o jogo depende de pessoas. Então, nós temos que ter um conjunto de pessoas dispostas a jogar. Por isso que o RPG é tão conhecido por fortalecer os laços de amizade. Já tivemos essa conversa, né, em outras oportunidades, né? Inclusive no Xilografia Arcana, João teve um bate-papo com o Paulo lá e ele falou a respeito disso. Então nós temos pelo qual eu sou apaixonado por RPG. São os amigos que ele me deu. Exatamente. Então nós temos essa capacidade de reunir pessoas em torno do RPG. E reunindo essas pessoas, elas precisam ter papéis definidos. Esses papéis são, em resumo, o papel de jogadores, onde vão estar a maioria das pessoas que estão participando, e um deles será o mestre, é a pessoa que propõe a história. Eu vou deixar os meninos explicarem um pouquinho melhor, no final eu volto fazendo comentários. Certo. Deixa eu falar um pouco isso aí. Mais uma vez, esse leque ele se abre e se fecha de novo, porque, como eu disse, a gente está falando aqui do padrão do RPG. Faz algum tempo, o pessoal começou a colocar alguns jogos onde existe um RPG sem mestre. Então você meio que jogaria isso aí por terra. Entretanto, eu acho, na minha concepção, mais uma vez, toda a opinião que eu dei aqui é particularmente minha, tá? Mas na minha opinião, isso tira uma grande parte do legal do RPG. Porque quando você tira o mestre, você tira a influência humana na história. Você tira alguém para trazer um contraponto e uma visão que não é aleatória e mecanicista. Porque quando não tem mestre, se joga numa tabela, a maioria das vezes, ou é um bot ou uma tabela, que vai sair jogando coisas sem descrição, assim, sem tornar aquilo, tentando aquilo ser mais bonito, sem conexão direta, ou seja, não existe um motivo para aquilo estar ali. Digamos, por exemplo, que eu tomei um papel, mas porque eu tenho que explicar primeiro o que é mestre e o que é jogador. Mas, whatever. Depois a gente vai explicar isso com mais calma, não vou me adentrar nisso aqui agora. Mas o que é importante é, no modelo padrão que a gente tem de RPG, que inclusive é o modelo de RPG que a gente normalmente joga, que a gente gosta, você tem um jogador, um personagem, uma pessoa que está na mesa, que ela vai assumir para ela o papel do mestre. O mestre é um cara que ele tem uma aventura, uma história, uma coisa... Vamos usar o caso da novela que o Cleaver colocou muito bem. Digamos que ele bolou mais ou menos a novela. Ele mais ou menos tinha a ideia de como é que vai ser a novela. Esse cara, ele vai escrever algumas coisas, não muitas, ele vai bolar algumas personalidadezinhas lá da novela, mas ele vai entregar o papel dos protagonistas daquela novela para que cada um dos jogadores que vai estar jogando, e sim, esses são os outros personagens, outras pessoas, vai fazer o papel de um protagonista desse. Então, tipo, digamos que eu tenho 5 amigos que querem jogar RPG. Um deles vai ter que escolher ser o mestre, nesse modelo que a gente está falando, ou seja, ele vai ser o cara que vai bolar essa história da novela, e os outros 4 vão pegar cada um papel de um protagonista nessa história do cara que vai ser o mestre, e eles vão dizer como o personagem deles age dentro dessa história, construindo essa história junto com esse mestre. Então, a em resumo, se você transportar essa ideia para um filme, por exemplo, os jogadores são os personagens do filme e o mestre faz o papel de diretor e também ator dos outros personagens que não são os jogadores. Por exemplo, um dono de taverna que os jogadores acabam encontrando, um velhinho que precisa de uma ajuda no meio de uma estrada.
Então, o mestre ele faz esse papel de diretor e roteirista de toda a trama que tá sendo vivida naquela história. Entendeu? É mais ou menos isso. Isso aí. Exato. Continuando com esse exemplo, nós podemos considerar o seguinte: o narrador é aquela pessoa que vai interpretar os antagonistas, ou seja, os vilões da história, e os coadjuvantes da história, aquelas pessoas que não são nem heróis, nem são vilões, mas participam da história de alguma forma. Mas o protagonismo da história está com os jogadores. O mestre está ali para propor desafios para que eles se divirtam. E o mestre se diverte também quando vê sua história sendo desenvolvida, sendo desdobrada, né? Sim. E vendo o sucesso dos jogadores. Então o mestre ele tem que considerar Torcer pelos jogadores. que os jogadores são protagonistas da história. Se você torce pelo protagonista, você torce pelos jogadores. Claro. Não é verdade? Lógico. Às vezes o protagonista não ajuda, mas a gente torce por ele. Às vezes os protagonistas não ajudam de jeito nenhum. Tomam decisões erradas. Tomam Tem mestre também que não ajuda, não. Vamos ser sinceros aqui. Tem mestre que é filha da Se você for pensar que as coisas podem dar errado, dão. Mas você tem que entrar com a boa vontade de fazer dar certo. O essencial é isso. E a diversão. Até porque o objetivo é contar uma história. Se você tá focado em matar os personagens, ou se o personagem tá focado em ver uma história completamente aleatória, aquela que está sendo contada pelo mestre, nenhum dos caminhos vai para frente. Vai ficar num impasse aquilo ali e acaba ficando desinteressante. E você se diverte, independente da, digamos assim, vamos supor, da história ter um sucesso ou um fracasso nela. O simples fato de você interagir ali, quantas vezes a gente não terminou um jogo onde deu tudo errado e a gente passou a noite rindo das coisas que deram errado. Exatamente. Tipo, a diversão não tá em só ter sucesso. Às vezes tá em tipo, meu irmão, desgringolou aqui a parada de um jeito que eu não sei como foi, mas que foi. E eu pessoalmente acredito que os erros levam a história a andar. Nunca os acertos levam a história a andar. Sempre quando você acaba fazendo uma besteira, sempre quando um personagem morre, sempre quando uma vila é destruída ou queimada, a história sempre anda mais rapidamente até do que se desse tudo certo. E também tem o seguinte, a gente percebe muitas vezes, né? Obrigado ao pessoal que está agradecendo pela live, valeu. Desculpa até cortar você. A gente percebe muitas vezes que o que acontece é que nós nos adaptamos. Às vezes, num mundo ideal, dentro da cabeça de cada mestre, a história seguiria um rumo que ele idealizou. Mas, quando ele expõe aquilo para a coletividade, cada cabeça participando daquilo começa a tomar suas próprias decisões. Algumas delas que o mestre nunca poderia ter imaginado. E isso traz uma riqueza para a história muito grande. A história sempre termina melhor do que você propôs. Ele sozinho nunca conseguiria construir aquilo, né? É isso aí, exatamente. Mesmo. Pessoal, caso vocês queiram participar da conversa, mandar algumas perguntas, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Certo? A gente tá de olho aqui, é verdade. Pouco menos de 20 minutos aí de conversa, que eu acho que a live cai, não foi que a gente viu? Uma hora a live cai. E aí a gente tem esse espaço para interação com vocês. O Arthur, por exemplo... Perguntaram sobre os sistemas, né? Que a gente indicaria para quem está começando. Vamos cada um dizer um sistema que indicaria para quem está começando? Eu indicaria D&D Quinta Edição. Dungeons and Dragons. É um sistema muito bom, conciso, equilibrado, com regras fáceis e que na mão de uma pessoa que está começando vai funcionar muito bem. Eu não. Mas isso é para uma outra questão. Nós também eu sei que você tem as críticas ao sistema. Não é um sistema perfeito, lógico. Mas para quem está começando, quem não sabe o que é RPG, eu acredito que seja um sistema fácil para quem está começando.
Apesar de, lógico, a gente tem umas críticas ao sistema, mas fica para uma outra live, um outro vídeo. Nós compramos um grupo rico exatamente por causa disso, porque a gente aqui, cada um tem uma cabeça e nem sempre todas estão alinhadas na mesma direção. Boa noite aí, pessoal. Eu não sugeriria o o D&D como introdutório. Eu acredito que existem sistemas mais simples dentro da mesma linha, né, mais estruturados. Né? Mas, para início, para você realmente iniciar, pegar aquilo basicão mesmo, eu apontaria o 3DT. É extremamente simples e você consegue se introduzir no mundo. Muita gente consegue passar anos jogando. Eu não consegui. Ele é simplório demais para você avançar durante anos com ele. Você tem a tendência de você querer sistemas mais complexos. Mas é um bom sistema. É um bom sistema que você pode se divertir muito com ele. Ele permite aventuras fantásticas e que você dá muita risada, né, no decorrer dessas aventuras. João. Deixa eu falar. É o seguinte, eu acho que tem duas possibilidades aqui, tá? E eu acho que eu concordo quase 100% com o que vocês dois falaram, por dois motivos diferentes. O primeiro é o seguinte, existe uma situação onde você tem uma pessoa que quer começar a jogar, mas o cara que vai narrar, ele já joga. Isso acontece 99% das vezes. Por quê? Porque é muito difícil um grupo de pessoas que ninguém joga. Então, se tem um cara que joga, esse cara já está acostumado a jogar, ele vai pegar outras pessoas que não jogam e vai dizer assim, galera, vamos conhecer o que é o RPG e vai tentar trazer os caras para jogar. Nesse caso, entra essa parte como o Gustavo falou. Um sistema mais equilibrado, mais coeso, mais já trabalhado, ele é melhor. Porque ele vai evitar conflitos, ele vai evitar dores de cabeça com coisas que normalmente vão acontecer. Nesse caso, eu acho que, pra mim, eu ainda acho que o Tormenta 20 é a melhor opção. Entretanto, se o que acontece, que eu entendo que quando o Cliver falou o que ele falou, pelo que ele falou, ele está enxergando um grupo de pessoas que nunca jogou. E aí eu tenho que concordar 100% com ele. Se o cara nunca jogou, ele, digamos assim, o cara mora no interior de uma cidade, e ele assistiu um vídeo desse, ele disse, poxa, eu queria começar a jogar, ele juntou 2, 3 amigos, tá assistindo um vídeo para aprender. Se você entregar para ele um D&D quinta edição, um Tormenta 20, bicho, ele vai correr dali. Porque é um livro gigante, cheio de regras, super intrincadas, com conceitos que ele sequer viu na vida dele. Então, tipo assim, daqui que ele entenda o que aquilo quer dizer, ele desiste no meio do caminho e ninguém vai jogar nada. Então, nesse caso, um 3GT, eu concordo que ele é muito mais fácil de você pegar um grupo e você dizer assim, velho, ó, tá aqui. Isso aqui tem a essência do que é RPG e você vai conseguir se divertir, vai conseguir jogar. Então, se é esse contexto, se o cara nunca jogou, o mestre nunca jogou, ninguém nunca jogou, eu concordo com o Cliver. O 3GT é a melhor opção para mim, porque ele tem a estrutura que vai ser levado adiante quando você trocar para um Tormenta 20, para um D&D quinta edição. Ele vai ter a estrutura básica, ele vai ter um mestre, vai ter os jogadores, vai ter testes, vai ter isso, vai ter aquilo. Transportar aquilo para um sistema um pouco mais elaborado é fácil. Diferente, por exemplo, eu gosto de um sistema chamado Dungeon World, mas que ele não funcionaria para transportar isso para uma mesa de D&D depois. O cara que aprender a jogar Dungeon World, ele vai sofrer para poder entrar num jogo como D&D. Então, eu acho que não é legal para você começar por aí. Mas se é um grupo, que é o que eu vejo normalmente, como aconteceu comigo recentemente, um amigo meu chegou para mim assim, bicho, eu queria narrar pro meu filho, para minha irmã e para não sei quem lá. Ele é jogador há muito tempo, de D&D, de Tormenta, de um bocado de coisa, comigo. Mas ele disse, eu queria narrar para essa galera, o que tu recomenda? Eu disse, eu recomendo que você leia Tormenta 20 e narre para eles. Porque você sabe como o sistema é, você sabe como ele funciona, você entende as regras. Se você tomar para você a tarefa de ensinar as pessoas, elas não precisam decorar todas as regras e aprender tudo de uma noite pro dia. Aos pouquinhos você vai dizendo como elas fazem, elas vão fazendo, e você já vai entregando a elas um sistema muito mais elaborado, muito mais equilibrado, muito mais bem feito do que você dar espaço para trás. Entendeu? Eu
hoje, para ensinar alguém, eu não pegaria 3GT. Eu não pegaria 3GT. Mas se o eu do passado, ou se uma sobrinha minha chegasse para mim e dissesse, tio, eu nunca joguei, eu queria narrar para alguém aqui, você não pode me ensinar, o que eu faço? Eu digo, lê 3GT e narre para eles. No instante você vai conseguir. Entendeu? Isso. Teve uma pessoa aqui, Lavínia, ela pediu para a gente falar mais especificamente sobre os sistemas, mas eu acho que Bicho, a internet aqui, eu não sei se é a minha ou se é... eu acho que, não sei se foi a de Cleaver, acho que foi Cleaver que caiu. Lavínia pediu para a gente falar. Me vendo? Eu não tô te vendo. Oxê. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Como é que mexe nisso aqui? Eu tô vendo você e tô me vendo. Normal. Se eu quem é que é o host do... Eu acho que sou eu, porque eu acho que fui o primeiro a entrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui e entrar no... não. Peraí. Cliver chegou. Tá me vendo, Cliver? Tô. João não tá me vendo. Tudo bem. Não tem problema não. Tá de boa. Tem 3 aqui. O pessoal tá vendo, tá todo mundo vendo os 3 aqui? Alguém pode falar no chat? Aparentemente tá todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Pronto. Lavínia pediu pra gente falar especificamente dos sistemas, mas eu acho que se a gente for entrar nesses detalhes de cada sistema, a gente vai se estender demais e isso pode ser alvo de uma futura live que a gente possa fazer, de pegar um sistema e começar a esmiuçar ele aqui. Exato, e vai haver, a gente vai ter um momento onde a gente vai esmiuçar cada sistema, ou pelo menos os que a gente mais gosta, ou por exemplo, a gente vai falar sobre 3DT, a gente vai falar sobre Tormenta, sobre D&D, a gente vai ter um momento onde a gente vai esmiuçar cada uma dessas coisas aí. Isso. Exatamente. Teve mais algum, porque eu acabei caindo e perdi aqui o chat. Não, acho que não teve. Se tiver, pessoal, podem falar, podem perguntar alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiveram durante a live da gente. Outra coisa também aproveita para quem quiser deixar no comentário o que vocês querem ver. Tipo assim, a gente, como o Lavinha falou agora, que quer ver mais sobre o sistema, se qualquer pergunta que vocês tiverem, aproveita esse comentáriozinho daqui para deixar os comentários que vocês quiserem. Depois a gente vai tentar botar esse vídeo no YouTube. E aí quem quiser ir lá depois e também colocar lá, se não conseguiu, ou se outro amigo viu depois da live, diz assim, mas a gente queria saber sobre tal coisa. Coloca lá, porque a gente deixa isso como tópicos para a gente posteriormente conversar. Porque o ideal é que vocês que vão acompanhar a gente, né, digam o que querem que a gente converse para vocês saberem um pouco mais. Arthur fez uma pergunta aqui interessante. Ele disse aqui assim, onde buscar novos jogadores atualmente? Vai depender de como você quer que aconteça a sua mesa. Se sua mesa vai ser narrada presencialmente, você logicamente vai ter que encontrar pessoas próximas a você, da sua cidade. Exatamente. Para isso é bom grupo de Facebook, porque normalmente as cidades têm um grupo de Facebook, né? Geralmente as cidades têm. Você coloca Caruaru RPG, Recife RPG, sempre tem o grupo de RPG da cidade no Facebook. Então, se você é da sua cidade aí ou do interiorzão, procura e vê. Se você está numa cidade que não tem, ou até numa cidade mais próxima, uma cidade maior próxima. Se você mora no interiorzão e não tem um grupo, não tem pessoas que jogam RPG, acontece. A única saída nesse caso é você procurar na internet, que aí existem comunidades bem maiores de RPG, Dungeons and Dragons, de Tormenta 20, de 3GT. Chama teu vizinho, lê 3DT e chama teu vizinho. Meu irmão, ou então você pode criar também ali. Pode acontecer também de você começar o primeiro grupo da sua cidade, seja um aventureiro. Exatamente. E a gente, eu pelo menos, eu falo pelos 3 que eu conheço, nós preferimos muito mais narrar e jogar presencialmente. É outra experiência do que narrar e jogar online. É completamente diferente. Sabe? A imersão é outra. Então, se possível, joguem presencialmente.
Fala aí, Cleiton. A questão do RPG é o seguinte: você vai estar se reunindo com os amigos e conversando com as pessoas e levando aquela história adiante. Se puder ser presencialmente é bem melhor. Mas eu tenho um problema sério de memória, né? Essa minha conversa foi toda desconversando, tentando lembrar o que eu ia dizer. Eu ia falar a respeito do Quest Finder. Existe um aplicativo Isso. que você Sim, pode eu instalar vi no seu esse celular. programa. E, de repente, na sua cidade, tem vários grupos que estão usando esse aplicativo e estão lá postados grupos e você pode entrar em contato com eles através desse aplicativo. Você baixa o aplicativo do seu celular, instala e ele vai mostrar na sua cidade onde é que tem os grupos, endereço, de onde rolam as mesas e tudo mais. Pessoal, eu serei deselegante aqui interrompendo vocês. Vou me despedir Mas antecipadamente, estamos, porque já mas já meu estamos celular também se em cima desliga. aqui. Pois é. Vamos dar Beleza, boa noite Cleiton. a todo mundo, agradecer quem entrou na live. Como eu disse, deixa comentário aí do que vocês querem ouvir, do que vocês querem falar, pra gente montar aqui, pra gente poder conversar. A ideia é a gente ficar trocando ideias com o público aqui na live toda quarta-feira. Se houver qualquer outra mudança, a gente avisa com antecedência, mas a ideia é que quarta-feira, de 20 horas, a gente se reúne aqui, bata papo. Pra A gente vai tratar. levar essa lógica aqui adiante de explicar RPG todinho, esmiuçadamente, mas podem ser outras coisas também. Exatamente. Valeu, Pessoal, pessoal. muito obrigado aí pela presença. Quarta-feira a gente espera vocês novamente aqui, beleza? E não esqueçam de seguir a gente também no YouTube, no nosso canal. Vão Isso. lá, sigam e assistam nossos vídeos que são muito bons. Escreve, assiste o vídeo. Fala aí, Exatamente. Cleiton. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Eu ia exatamente lembrar do nosso canal no YouTube, que tem muitas aventuras nossas já em andamento lá postadas, né? Vocês podem acompanhar nossas histórias e conhecer um pouquinho mais do nosso hobby. Adotamos um formato de vídeos mais curtos, então a gente divide uma sessão de jogo em vários capítulos, né? Então você não vai ter que ficar 2, 3 horas assistindo o vídeo, você assiste um vídeo ali de 40, 50 minutos e Toda terça-feira. toda terça-feira ele vai ao ar. Vocês vão poder conhecer nossas histórias. Pessoal, um grande É isso abraço, aí. boa noite a É isso todos. aí, galera. Boa noite Valeu. a todos. Valeu por estar presente. Falou.